Bom, vamos lá, queridos. Hoje a gente vai estudar, deixa eu ver aqui o número da página. A doutrina de Cristo, está na página número 19. É aquele estudo que a gente chama também de Cristologia, né? Eu acredito que toda a Bíblia, como eu tenho falado para vocês, o estudo é importante, as doutrinas são importantes. Só que tem alguns assuntos que são de suma importância. Essa é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Por quê? Até na questão das seitas e das heresias, essa é uma das doutrinas mais atacadas. Por isso é uma doutrina que a gente tem que conhecer com mais propriedade. Porque do conhecimento de quem é Jesus e do que Ele fez, ou seja, quem Ele é e a sua obra, depende a nossa salvação, certo? Então, nós vamos meditar sobre a doutrina de Cristo. E vamos começar dizendo o que as Escrituras falam acerca de Jesus, certo? Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, primeiro, nós aprendemos que Jesus nasceu de uma mulher, certo? Isso faz parte da questão da humanidade de Jesus. Segundo ponto, ele veio da descendência humana de Davi. Jesus veio, quando ele nasce em Belém de Judá, ele nasce para cumprir uma profecia acerca dele. A própria Bíblia Sagrada fala até o local aonde ele nasceria. E desde o Antigo Testamento havia uma promessa que o Messias viria da tribo de Judá, da descendência do rei Davi. Terceiro ponto, ele estava sujeito às leis comuns do desenvolvimento humano e do crescimento gradativo em sabedoria e estatura. Ou seja, quando nós lemos na Escritura, nós entendemos que Jesus ele se desenvolvia como uma criança normal. Tem até um filme aí, eu lembro que na época existiam as locadoras, eu cheguei a assistir esse filme, depois ele passou na televisão, um filme que mostra Jesus operando milagres quando criança. E quando a gente vai para as Escrituras Sagradas, a gente não tem apoio bíblico para isso. A gente entende que Jesus começa os seus milagres, e a Bíblia usa essa expressão, ele principiou os seus sinais lá em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Então assim, é muito comum as pessoas quando vai fazer um filme, quando vai escrever um livro, ir além daquilo que está escrito. E a gente, como cristão, a gente tem que aprender, tem até uma expressão na teologia, que é usada assim, que quem ensina a palavra tem que aprender a ser escravo das Escrituras. Ou seja, não é fazer a sua vontade, mas é transmitir aquilo que a Escritura diz, e não aquilo que a gente quer falar, certo? A gente vai aprender sobre isso em hermenêutica, quando fala sobre a interpretação da Bíblia. Então, não tem nenhuma referência bíblica que nos dá apoio para dizer que Jesus, quando era criança, já operava milagres. Mas nós temos sim uma referência bíblica em João, capítulo de número 2, que diz que Jesus começou a fazer sinais ou milagres em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Então, como ser humano, ele se desenvolveu como um ser humano normal, como nós vamos ver daqui a pouco, falando sobre a humanidade de Jesus, certo? Então, outra coisa que é interessante nós notarmos, ele possuía o que? Um corpo físico, ou seja, esse corpo físico que nós temos hoje, é exatamente igual ao corpo que Jesus tinha. Nós vamos até usar uma expressão ali um pouco mais para frente, que Jesus ele foi 100% Deus, mas ele também foi 100% homem, certo? Outra coisa que é importante a gente saber, que ele possuía não só um corpo físico, ele possuía também uma alma, porque nós sabemos pelas Escrituras que o ser humano é o que? Espírito, alma e corpo, certo? O espírito é aquela parte nossa mais, digamos assim, profunda, que nos dá a capacidade de nos conectarmos com Deus. Depois nós temos a alma, tanto a alma como o espírito, ambos são imortais. O corpo morre. Quando a Bíblia fala de sono, diferente do que o Adventismo diz, a Bíblia ensina que o sono é do corpo, não é o sono da alma. É o corpo que dorme no pó da terra. O espírito e a alma estão muito bem conscientes. E Jesus tinha o corpo, Jesus tinha a alma, e Jesus tinha também, como nós vemos ali, o espírito. Ou seja, ele era um ser humano normal, certo? E se o espírito e a alma são imortais e o corpo é mortal, quando nós morremos, nós ficamos incompletos.
A palavra morte significa separação. Então uma parte de você está no pó da terra, a outra parte ou está no seio de Abraão, no paraíso, aguardando a primeira ressurreição, ou está lá no Hades, no Sheol, aguardando o quê? A segunda ressurreição. Então você está incompleto. Agora nas ressurreições voltaremos a ser completos, certo? Então Jesus, como homem, ele foi um homem completo. Ele tinha corpo, ele tinha alma e ele tinha espírito. E por que eu estou enfatizando isso? Porque historicamente, quando uma seita ou uma corrente herética tenta negar alguma coisa que a Escritura diz, eles atacam algum ponto da natureza de Jesus, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Outra coisa que é interessante nós saber, Jesus, como homem, ele era sujeito à fadiga corporal. O que significa dizer isso? Que como homem, ele se cansava. Os irmãos lembram daquela passagem que Jesus estava tão cansado, que ele estava dormindo no meio de uma tempestade? Parece a gente, né? Às vezes a gente trabalha o dia inteiro, chega no final do dia, alguns irmãos aí, eu ando muito de moto, né? Já não tem mais esse problema, mas você vem no ônibus, às vezes você está lotado, um calor tão grande, um povo conversando e você está dormindo. O ônibus bate no buraco e você está dormindo. Por quê? A fadiga corporal. Quando a gente está extremamente cansado, isso acontece com a gente. Eu já trabalhei muito à noite, tem vezes que você não dorme. Eu costumo dizer isso para minha esposa, a gente desmaia. Você fica muitas horas acordado, chega um momento que você não dorme, você simplesmente se rende ao sono. Jesus, basicamente foi o que aconteceu com ele ali quando ele estava naquele barco. Chegou um momento que a fadiga foi tão grande, vamos dizer assim entre aspas, Jesus não dormiu, ele desmaiou. Então ele era um ser humano 100%. Tudo aquilo que nós sentimos hoje, ele sentia também. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que o único diferencial de Jesus é que ele não foi gerado pela união de um homem com uma mulher. Por isso ele não herdou a natureza pecaminosa que todos nós herdamos de Adão, certo? Outra coisa, Jesus tinha o quê? Fome. Por ter fome, ele comia, ele se alimentava. Eu estou dando provas para vocês da humanidade de Jesus, mostrando que ele foi realmente homem, como as Escrituras revelam. Outra coisa, ele também tinha sede. Quando ele estava na cruz, mediante todo o sofrimento que ele teve, houve um momento que ele teve o quê? Sede. Geralmente, a pessoa tem muita sede quando ela está no estado febril. Provavelmente, por causa do sofrimento que Jesus teve, ele foi coroado com a coroa de espinhos, ele foi chicoteado, a Bíblia diz que ele foi esbofeteado, ele carregou uma cruz por vários quarteirões, ele saiu com essa cruz de Jerusalém, caminhou por um caminho que os estudiosos da Bíblia chamam de Via Dolorosa, e foi até o Calvário. Então foram muitos quilômetros carregando a cruz. E historicamente, os historiadores dizem que Jesus não carregou a cruz completa. Era comum naquela época carregar apenas o patíbulo, que era a parte de cima. Alguns falam que tinha 60, outros falam que tinha 80 quilos, só o patíbulo. Mas ele carregou esse pedaço de madeira durante muitos quilômetros. Chegando lá, ele foi o quê? Crucificado. Pegaram o outro pedaço, montaram a cruz e o crucificaram. Então foi furado pés e mãos. Então pensa, tudo isso com certeza gerou infecções no corpo dele. E ele teve o que? Uma grande sede. E quando ele clama dizendo que teve sede, alguém vai lá e embebeda uma esponja em vinagre, porque era outra coisa também que eles costumavam fazer. Eles não costumavam dar água para quem estava na cruz, para aumentar o seu sofrimento. Eles davam vinagre. E quando ele prova o vinagre, ele cospe o vinagre, ele não engole o vinagre, porque o vinagre, ele tem uma capacidade também de amortecer um pouco a dor. E Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Segundo os estudiosos da Bíblia, provavelmente ele não ingeriu. A Bíblia não diz que ele engoliu, a Bíblia diz que ele provou o vinho, ou seja, só colocou o vinagre, só colocou na boca. Enfim, como ser humano ele teve sede. Outra coisa, ele era sujeito ao sofrimento físico e à dor. E quando as Escrituras Sagradas narram os sofrimentos de Jesus, eles fazem com detalhes e com muita propriedade. Então, daí a gente já tira duas lições, tanto a da humanidade de Jesus, como o que ele sofreu por amor a nós. Porque tudo que Jesus encarou, primeiro,
ele fez voluntariamente, ninguém o obrigou. Segundo, ele fez por amor. Por que por amor, pastor Davi? Porque a Bíblia diz que o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Então a mensagem da cruz, ela nunca pode deixar de ser pregada na igreja. Ela é a mensagem central, ela é a coluna dorsal do Evangelho. Sem pregar a morte e a ressurreição de Cristo, não existe salvação verdadeira. Quando Jesus ordena que os discípulos saiam pelo mundo e que preguem o Evangelho, ele quer que anuncie quem ele foi, o que ele fez e as consequências de tudo isso para o que crê e também para aquele que não crê, certo? Continuando, falando sobre Jesus ainda e a sua humanidade. Em sua vida corporal, ele tinha a capacidade de morrer. Agora, uma coisa que me chama a atenção, a própria Bíblia, quando Jesus se compara ao bom pastor, ele disse que ninguém tiraria a vida dele. Ele disse que ele daria a vida. Então a expressão que nós usamos assim, mataram Jesus, ela é uma expressão, digamos assim, alegórica. Porque ele disse assim, eu dou a minha vida e depois eu a tomo de volta. E ele fala que ele fez isso como homem, porque ele recebeu do Pai esse poder. Está entendendo? Então tudo que Jesus fez aqui na terra, ele fez como homem. Ele se esvaziou, está lá em Filipenses capítulo 2, da sua divindade, para ele viver na plenitude a humanidade. Ou seja, o escritor da carta aos Hebreus, quando ele fala sobre a superioridade de Cristo, ele fala que ele é o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas temos um sumo sacerdote que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então tudo que nós experimentamos no nosso dia a dia, as tentações físicas, as tentações da alma, que são as emocionais, e as tentações do espírito, que são as tentações espirituais, Jesus experimentou as três, e por isso ele pode se compadecer de nós com tanta propriedade. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles poderiam vivenciar uma coisa ou outra da natureza humana, mas eles não conseguiam se identificar plenamente com as pessoas, até por causa da barreira que existia, que era o pecado. Jesus não. Jesus se torna homem, se torna o verbo, se torna carne e experimenta na sua vida 100% daquilo que nós experimentamos, certo? Isso fala da humanidade de Jesus. Outra coisa, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Jesus usava muito a expressão Pai. Dificilmente ele chamava Deus de Senhor. Ou seja, Jesus trouxe para o relacionamento do homem com Deus uma nova dinâmica. O judeu, para você ter uma ideia, ele tinha tanto medo de tentar a Deus, ou de tomar o nome de Deus em vão, que ele nem usava a expressão Deus como está no original hebraico. Eles usavam expressões similares, porque havia um mandamento, lá em Êxodo capítulo 20, quando está o decálogo, os 10 mandamentos, dizendo para nunca tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Hoje eu fico pensando, às vezes eu fico triste, quando eu vejo até pessoas que são cristãos, brincando, fazendo piada, chacota com as coisas de Deus. Uma vez eu lembro que eu fui para uma convenção, e nós estávamos naquele ônibus em 30 pastores, irmãos, ministros do Evangelho. O que era mais ali na patente ministerial era evangelista, todos ministros. E num dado momento daquela viagem eu percebi que o próprio Deus se entristeceu com o que ele ouviu ali, porque os pastores começaram a brincar e fazer chacota, contar piada, mas usando expressões da Bíblia. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que são batizadas até com o Espírito Santo contar piada com línguas estranhas, como se as coisas de Deus fosse algo, não é verdade, efêmero, vulgar, para a gente brincar. O judeu não, ele tinha uma consciência tão grande de quem era Deus, que nem o nome Deus em si, ele ousava pronunciar. Então, Jesus, quando ele chega no Novo Testamento, ele traz uma nova visão de Deus para a humanidade, e nessa visão, ele ensinou os discípulos a orar, e não chamar Deus apenas de Criador, de Senhor, mas chamar Ele de Pai. Essa expressão no Antigo Testamento, ela só foi usada 3 vezes.
Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver sempre os profetas, você vai ver sempre os patriarcas se referindo a Deus como Senhor, como Yahvé, como Jeová. Dificilmente, apenas 3 vezes, eu sei que Abraão usou uma vez, se não me falha a memória, Davi usou uma vez, a terceira vez nem lembro quem foi, mas apenas 3 vezes a expressão para Deus de Pai foi usada no Antigo Testamento. Jesus, quando ele chega, ele traz um novo tipo de relacionamento do homem para com Deus. Tanto que quando os discípulos de Jesus pedem para que ele ensinasse eles a orar, ele disse assim: vocês orarão assim: Pai nosso que estás no céu. E por que ele fazia isso? Porque a Bíblia fala que ele era o filho unigênito do Pai. E ele demonstra para nós o seguinte, está lá nas Escrituras, que ele veio para os que eram seus. Quem eram os seus? O povo judeu. E os seus o rejeitaram. Ele disse assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado o quê? Filhos de Deus. Nós aprendemos recentemente na escola bíblica aí, nessa revista da CPAD, que estamos terminando esse mês de setembro agora, está falando sobre mordomia cristã, que Deus, ele é pai de 2 maneiras. Ele é pai de todos os homens por criação. Quando você cria algo, você se torna pai. Então, por criação, ele é pai de toda a humanidade. Agora, por adoção, ele só é pai daqueles que o aceitaram como único e suficiente Salvador. Você vê o privilégio, certo? E Jesus chamava Deus o tempo todo de Pai, meu Deus e meu Pai. E isso ensina para nós, irmãos, que nós devemos ter essa liberdade quando nós vamos conversar com Deus. Hoje muitas pessoas, eu vejo as pessoas tentando ensinar as pessoas a orar, mas de forma extra bíblica. A Bíblia ensina, todas as vezes que a gente vai falar com Deus, Jesus ensinou nós irmos ao Pai, no nome de Jesus, com fé e com humildade. São no mínimo 4 características que tem que ter na nossa oração. Primeiro, toda oração, gente, tem gente ensinando a orar para o Espírito Santo. Você não vê uma oração na Bíblia dirigida ao Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que intercede, é aquele que comunica as coisas de Deus para nós, é aquele que habita em nós. Mas a Bíblia não ensina a orar ao Espírito Santo. A Bíblia ensina a orar ao Pai. Espera aí, se Jesus ensinou, eu vou ouvir quem mais? Jesus ou o pregador? Não é verdade? Segundo, sempre que você for orar, quando a gente termina a nossa oração, é comum os irmãos terminar a oração assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você pediu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pediu para quem? Pensa, quando você pede no nome de alguém, você está usando a autoridade daquele nome. Se você pediu em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está pedindo para quem? Então, na orientação bíblica, obrigado, irmão. Na orientação bíblica, o que nós aprendemos? Toda oração deve ser feita ao Pai, mas esta oração deve ser feita no nome de Jesus. Quem ensinou isso foi Jesus. Ele falou assim: vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Em outra passagem ele ensinou assim: tudo que pedirdes em meu nome, o Pai vos dará, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Terceiro, nós temos que pedir com fé, porque a Bíblia diz também na carta aos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, primeiro, creia que ele exista, e segundo, que ele galardoa, que ele responde àqueles que lhe buscam. Em quarto lugar, toda oração deve ser feita com humildade. A Bíblia diz assim: aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. Outro texto, a Bíblia fala assim lá em Tiago: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu devido tempo ele vos exalte. Então são 4 características que não pode faltar na nossa oração. E quando Jesus ele ensina sobre o relacionamento com o Pai, ele chamava Deus de Pai. Então, tomando assim o lugar e assumindo o caráter de homem, deixa claro para nós a sua humanidade. Outra coisa, ele tinha capacidade de crescer em conhecimento. Lucas 2,52 diz que ele crescia em conhecimento e em graça diante de Deus e diante dos homens. Então todos nós devemos ter esse desejo. Quando você lê lá a segunda epístola de Pedro,
a Epístola Universal de Pedro, no capítulo 3, no versículo 18, ele fecha dizendo assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós costumamos dizer que Jesus, ele é um protótipo de uma nova humanidade. A Bíblia fala que ele é o primogênito dos que dormem. O primogênito é o primeiro, ou seja, ele é o primeiro que foi gerado para que os outros sejam gerados também assim. Então, tudo que ele fez e tudo que ele foi é para nos inspirar. E a Bíblia Sagrada diz em Romanos 8, versículo de número 28, 29 e 30, que o propósito de Deus é nos tornar mais parecido com Jesus, usando todas as coisas para nos tornar mais parecido com Ele, certo? Então vamos lá. Ele tinha capacidade de crescer em conhecimento. Mais um item: ele tinha capacidade para adquirir conhecimento mediante o quê? A observação. Jesus, ele estava sempre atento ao que acontecia ao seu redor. Eu fico pensando, se todos os cristãos hoje tivessem essa curiosidade santa de observar o que acontece ao seu redor, para aprender baseado nas Escrituras, como nós teríamos uma igreja vigorosa, como a igreja seria diferente. Os irmãos podem notar, o último censo do IBGE, se não me engano foi 2009 ou foi 2010, apontava os evangélicos como 20 a 22% da população do Brasil. De lá para cá nós já crescemos muito. Só que sabe o que eu percebo? Mesmo nós crescendo tanto, a criminalidade não cai, a corrupção não cai. Ou seja, os dados negativos da nossa nação muitas vezes não caem. O que significa isso? Quando você faz uma análise histórica, por exemplo, a Genebra da época de João Calvino. João Calvino foi um homem, um grande pastor que influenciou tremendamente a cidade de Genebra. Quando ele influenciou a cidade, a criminalidade naquela cidade caiu drasticamente. Por quê? As pessoas se convertiam de verdade e abandonavam o mau caminho. Então, se nós temos massas de pessoas se convertendo e os dados negativos não caem, pelo contrário, às vezes a gente faz uma pesquisa dentro da igreja e uma pesquisa fora da igreja e a gente chega a números estarrecedores. Esses dias uma revista americana chamada Cristianismo Hoje, que é a Christian Today, ela fez uma pesquisa entre jovens cristãos sobre sexualidade, e eles chegaram aos números da sexualidade dentro da igreja semelhantes à do povo do mundo. O que isso está ensinando para a gente? Que muitas pessoas estão aderindo ao movimento evangélico ou cristão, mas não estão nascendo de novo. Então eles não estão crescendo em graça, em conhecimento e mudando de vida. Eles estão abandonando uma religião e aderindo a outra. E o que acontece? Se é apenas uma troca de religião, a pessoa não nasce de novo. E se não nasce de novo, ela não se converte de verdade. Então, se ela não se converte de verdade, ela não muda verdadeiramente de vida. Então nós precisamos passar pelo processo do novo nascimento de João capítulo de número 3. Quando você nasce de novo, se cumpre o que Paulo disse para a igreja de Corinto: quem agora está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então não é aderir a uma nova religião, é mudar radicalmente de vida. Olhando para Jesus, então, nós entendemos que ele dependia também da oração para ter o quê? Poder. E da unção do Espírito Santo para manifestar esse poder. Como homem, Atos 10:38, se você quiser ler aí na sua Bíblia, a Bíblia diz que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então tudo que Jesus fez, ele fez na dependência do Espírito Santo. Por que quando ele desce nas águas batismais, lembra lá quando João foi batizar ele? A Bíblia diz que vinha o soldado, se convertia, João se batizava. Vinha a meretriz, se convertia, João batizava. Vinha o publicano, se convertia, João batizava. Aí veio Jesus. Quando Jesus se aproximou, ele não queria batizar Jesus, porque ele sabia que Jesus era muito maior do que ele. E ele chegou até a dizer em João 3,30: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, mas Jesus falou: não, basta, João, a gente tem que cumprir a justiça divina. E ele é batizado por João. A Bíblia diz que quando ele sai da água, olha uma das provas da divina trindade: o Filho está na água, sendo batizado por João, o Espírito Santo desce do céu na forma corpórea de uma pomba,
Olha aí a segunda pessoa da Trindade. E o Pai brada do céu e diz assim: este é o meu Filho amado, em quem minha alma tem nele prazer. Naquele momento, irmãos, Jesus estava sendo ungido para o ministério que ele realizaria na terra. Jesus demorou 30 anos no anonimato e passou cerca de 3 anos e meio de ministério. E olha o tanto de coisa que ele fez. Às vezes a gente é tão apressado, né? A gente quer fazer as coisas rápido, a gente quer às vezes colocar o carro na frente dos bois. É uma pressa que a gente tem, só que Deus não tem pressa. Eu costumo dizer, quando eu estou ensinando líderes, que nós seres humanos gostamos do micro-ondas, não é verdade? A gente coloca lá, dali 2, 3 minutos, a água já ferveu, o ovo já está pronto, a pipoca já cheirou. Deus, ele prefere o fogão a lenha. O fogão a lenha é mais demorado, falando do processo de Deus. Então nós temos que entender o que acontece. Davi, ele foi ungido rei, mas ele demorou no mínimo 14 anos para subir no trono. José também tinha uma promessa de Deus, demorou no mínimo 13 anos para ver o cumprimento da promessa. A Bíblia diz que Moisés tinha um chamado de Deus, mas demorou 80 anos para viver o propósito de Deus. Deus prometeu a terra para Caleb quando Caleb tinha 40 anos. Caleb demorou pelo menos 40 anos para tomar posse da terra que Deus lhe prometeu. E a gente, irmãos, quer tudo no vapt-vupt, não é verdade? Tudo num piscar de olhos. Calma, esperei com paciência no Senhor. E diz as Escrituras Sagradas que Jesus demorou 30 anos, mas naquele dia que ele foi batizado, nas águas do Rio Jordão, Mateus capítulo de número 3, ali sim o Espírito Santo vem sobre ele e o ministério dele ganha uma outra dinâmica. Ali Deus começa a impulsioná-lo para a obra que tinha com ele na terra. Então tudo que Jesus fez na terra, ele não fez como Deus, ele fez como um homem que dependia da unção do Espírito para fazer a obra aqui na terra. Isso com um propósito bem definido. Primeiro, ele tinha que vencer como homem e não como Deus. Como Deus, ele sempre foi mais do que vencedor. E segundo, ele tinha que nos dar o exemplo. Querido, se Jesus venceu as tentações, as tribulações, as fadigas e pôde ser fiel até a morte, você também pode. O mesmo Espírito que capacitou Jesus é o Espírito que capacitar você também como líder. Então, quando você se vê diante de um grande desafio que Deus entregar na sua mão através da liderança da igreja, não temas, o Senhor será contigo. Deus nunca te dará uma cruz que você não possa carregá-la. Amém? Então, continuando aqui, falando ainda sobre a pessoa de Jesus. Agora nós vamos entrar no ponto que vamos falar sobre a divindade de Jesus. Falamos que Jesus agiu e foi um homem completo. Mas Jesus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele apenas se esvaziou da sua divindade. Uma vez perguntaram para um sábio professor como é que ele explicava a questão da divindade de Jesus. Falou, como é que ele não deixou de ser Deus, mas ao mesmo tempo ele não fazia uso da sua divindade ou da sua deidade enquanto ele agia na terra. E ele deu uma ilustração interessante. Ele falou, um professor estudou muitos anos e se formou em matemática. Depois esse professor fez um MBA em matemática. Depois ele fez um mestrado em matemática. Depois ele fez um doutorado em matemática. Depois ele viajou para o exterior e fez um pós-doutorado em matemática. Será que esse homem entende matemática? Aí um dia o filhinho dele cresceu e entrou na escola. E ele, como professor, ele precisava ajudar agora esse menino a resolver as questões rudimentares, mais fundamentais da matemática, como 1 mais 1 é 2. Ele precisava de tudo aquilo do pós-doutorado dele feito lá em Harvard, lá no exterior, para ensinar essa criança? Não. Ele se esvaziou de tudo isso. O que é se esvaziar? É voltar ao básico, voltar ao mínimo. E foi isso que ele fez. Ali, com 2 laranjas, da forma mais simples possível, ele ensinou para o filho dele que 1 mais 1 é 2. Em algum momento ele deixou de ser pós-doutor? Não. Mas ele precisou disso para ensinar ao filho que 1 mais 1 é 2? Não. Essa é uma ilustração do que Jesus fez aqui na terra. Jesus nunca deixou de ser Deus, mas aqui na terra ele atuou o tempo todo como homem, gerando proximidade e conexão com a raça humana. Como nós falamos na primeira parte da aula, como homem ele nasceu,
viveu e morreu, e depois ressuscitou. E ali sim, quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele usa a seguinte expressão: todo poder é me dado no céu e na terra. No capítulo 17, na oração sacerdotal, depois de ele ter dado as últimas instruções para os discípulos, no capítulo 14, 15 e 16 de João, a Bíblia diz que ele começa a orar pelos discípulos. E na oração dele, sabe o que ele pede para o Pai? Ele fala: Pai, me glorifica com a mesma glória que eu tinha contigo antes que tudo existisse. Então ali ele pede que tudo aquilo que ele já possuiu voltasse a estar plenamente nativa após a ressurreição. E foi o que aconteceu, certo? Então vamos lá, a divindade de Jesus. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Um dos pontos importantes da doutrina cristológica consiste na afirmativa que Jesus Cristo tinha dupla natureza, o que o fazia 100% homem e 100% Deus. Entendeu a expressão? Então é aquilo: o professor não deixou de ser doutor para ensinar a criança, mas ele não precisou disso para ensinar o seu filho que 1 mais 1 é 2. Falsos conceitos quanto à divindade de Jesus. Aqui eu só vou ler para os irmãos terem uma ideia. Primeiro, o arianismo. Ele considerava a Cristo como o mais elevado dos seres o quê? O que está escrito aqui? Criados. Enquanto negava a sua divindade, interpretava erroneamente sua humilhação. Pergunta: Jesus foi criado? Sim ou não? Jesus foi criado? Quem acha que foi, levanta a mão. Quem acha que não foi, levanta a outra. Quem não acha nada, fica contando. Irmãos, nós entendemos que Jesus, como homem, ele foi criado. A Bíblia fala que ele foi gerado no ventre de Maria. E ele viveu o quê? 33 anos. Só que ele era quem? Ele era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Como Deus, ele nunca foi criado. Quem foi criado foi o seu corpo humano. Como Deus, ele sempre existiu. Lembra lá de Isaías capítulo 9, versículo 6? Quando fala: eis que um filho nos nasceu. Vamos ler na Bíblia aí? Quem acha para nós aí ler? Isaías capítulo 9, versículo 6. Lá ele é chamado de Pai da eternidade. Você sabe que a eternidade não tem começo, nem meio, nem tem fim, né? Ele é chamado de Pai dela. É pouco ou quer mais? Quem achou? Capítulo 6 o quê? Capítulo 9, versículo 6 de Isaías. Porque um menino nos nasceu, e o filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros, e o seu